Temos aí a última sexta-feira do ano, temos aí o último fechamento de mercado tradicional. Hoje é aquele dia que a gente para fazer uma retrospectiva de como foi o ano de 2023 para tentar entender como que pode ser o ano de 2024. Na minha opinião, o ano de 2024 vai ser um ano com muitas oportunidades, assim como foi esse ano e assim como falamos no decorrer de todo esse ano de 2023. E a gente vai ver onde que estão as oportunidades aí para o início de 2024. Isso para agora, janeiro e fevereiro de 2024. Quero estar te mostrando um pouco do que eu acredito do que vai ser o iniciozinho já, o primeiro trimestre de 2024 e onde que estão as oportunidades, tá bom? A gente vai falar e vai analisar o gráfico em um time um pouco maior para a gente ter um esboço de halving, para a gente ter um esboço de ciclos também. É super importante a gente estar fazendo uma análise macro para que a gente entenda como que vai ser aí o médio prazo, principalmente o próximo ano, que já está chegando, já está batendo na porta e a gente precisa estar fazendo essa análise e é uma análise muito importante, principalmente para a gente que busca sempre oportunidades novas dentro do mercado, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo, principalmente com o mercado tradicional, tá, pessoal? Para o decorrer desse ano, tendo em vista que a gente vai ter um fechamento aí, o último dia, o último fechamento para mercado tradicional, a gente vai ter um fechamento aí no diário positivo para dólar, porém no semanal a gente vai ter um fechamento semanal negativo, um fechamento em queda, o que é bom para mercado de alto risco. É super importante a gente estar tendo aí e tá observando esses fechamentos, tá? Quando a gente vai ver o fechamento semanal, os fechamentos semanais, veja que a gente tem uma tendência de alta bem nítida aqui para dólar. A gente teve aí o mês, o mensal com um fechamento bem negativo. E a gente precisa do rompimento no mensal, precisávamos, né? A gente não vai ter o fechamento com o rompimento dessa região aqui de 100 dólares para uma continuação na queda, mostrando aqui para gente que temos um pivô de baixa no mensal, no semanal e no mensal. Porém, isso na minha opinião vai ficar para o próximo mês, onde a gente já vai ver rumores de diminuição de taxa de juros, institucional começa a migrar capital de baixo risco para alto risco, então a gente pode ver o rompimento e a formação desse pivô de baixa já para o primeiro trimestre do próximo ano. Lembra lá quando eu falo sobre dólar, sobre título? Se temos dólar e se temos títulos caindo, a gente tem possibilidade de valorização para mercados de alto risco. Alto risco está incluso Bitcoin, alto risco está incluso ouro, está incluso índices, está incluso ações. Então, tudo que envolve renda variável, tudo que envolve alto risco, começa a subir, começa a se valorizar, porque o institucional começa a buscar um risco-retorno mais alto, tá bom, pessoal? E veja que no mensal a gente tem a possibilidade dessa formação aqui no dólar, e mostrando para a gente que temos a possibilidade de já no primeiro trimestre a gente ter um trimestre em queda para dólar e valorização para alto risco. Quando a gente vai ver os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, é nítido aqui para a gente essa formação, essa tendência de alta aqui no gráfico mensal, mas veja que no mensal temos a possibilidade de uma formação de ombro, cabeça a ombro, ou seja, a gente teve a valorização, formou o primeiro ombro, formou a cabeça e agora a gente pode ter a formação do segundo ombro, ou seja, os títulos de 10 anos já no primeiro trimestre pode cair aqui até essa região de 3,41, subir um pouco para formar o segundo ombro e mostrar para a gente uma possibilidade de inversão de tendência. E depois a gente tem tendência de baixa para todo o ano de 2024 e início de 2025 aqui para títulos de 10 anos. Se isso de fato começa a se concretizar e os títulos de 10 anos cair até essa região aqui de suporte em 3,40%, a gente vai ter a valorização, só que essa valorização, na minha opinião, não puxa mercado de alto risco para baixo, porque vai ser uma valorização mostrando que, de fato, a gente tem essa formação, então, institucional, e quem está olhando esse padrão já começa a entender, já começa a se antecipar a formação desse padrão, ou seja, alto risco começa a se valorizar porque a gente já tem a possibilidade de uma inversão de tendência para baixo risco. Isso é importante a gente estar observando porque mostra que já no início do próximo ano, com essa queda, a gente já vai ter ali uma valorização bem significativa para alto risco. Essa é uma observação muito importante a se fazer antes de observar o Bitcoin, tá bom? Quando a gente já olha aqui o alto risco sem observar o Bitcoin, como por exemplo o ouro. A gente tem como base o ouro porque o Bitcoin foi criado tendo o ouro como exemplo, tá, pessoal? Se você vai estudar o que é o Bitcoin, se você vai entender o que é o Bitcoin de fato,
o ouro foi utilizado como base para a criação do Bitcoin. Então, se a gente tem esse ativo utilizado como base, como criação, como fundamentos, então a gente vai ter um ativo que pode acabar seguindo, tá, pessoal? Então a gente vai sempre fazer essa observação. Veja aqui, no mensal, a gente tem aqui um mensal bem interessante com rompimento de alta máxima histórica no mensal. Eu considero como rompido a alta máxima histórica, tá? Isso no mensal. Quando a gente vai observar em times menores, rompeu de fato e veio aqui para 2.142 dólares por onça. Isso é muito importante estar observando, porque a gente já tem alto risco se valorizando, antecipando aquelas quedas de baixo risco, tá bom? É importante a gente fazer essa observação aqui em ouro também, porque a gente pode ter continuação já para o primeiro trimestre do próximo ano em alta para ouro. Ouro já está em alta máxima histórica, mediante ao que vem acontecendo com o mundo. É sempre importante a gente estar observando o macro também, a macroeconomia, o que vem acontecendo, as notícias que vem acontecendo aí com o mundo, principalmente com possibilidades de dinheiro de institucional vir para ouro como proteção patrimonial, e isso é muito importante estar se observando também, porque o Bitcoin também pode ser utilizado como proteção patrimonial, e dinheiro que vai para ouro, parte dele pode vir aqui para Bitcoin também, tá, pessoal? E quando a gente vem para o Bitcoin, depois de ter tido todo esse esboço do que está acontecendo aqui com mercado de baixo risco e mercado de alto risco, observe que a gente tem nitidamente aqui a formação de uma tendência de alta aqui para Bitcoin. Só que, quando a gente vai observar aqui o Bitcoin, pessoal, é um ativo atípico dos outros ativos, porque quando ele inicia uma tendência de alta, ele não corrige no mensal, tá? Ele só começa a corrigir no mensal quando inicia a tendência de baixa. Veja aqui, no ciclo passado, no ciclo de alta passado, depois do halving, a gente teve o halving, depois o mercado andou de lado um pouco. Quando iniciou a tendência de alta de fato, ele valorizou sem correção, e quando começou a corrigir foi início ali da tendência de baixa. A gente observa isso aqui em momentos passados também, quando iniciou a tendência de alta, quando ele começou a corrigir, foi a correção para o início da tendência de baixa. A mesma coisa pode estar acontecendo aqui, tá, pessoal? A gente pode não ver mais correções para Bitcoin voltando até 32, por exemplo. Então, se houver uma correção aqui para Bitcoin, a gente pode ver uma correção pequena voltando para 40, 41, sendo uma correção para pegar impulso para continuar subindo. Então, para você que quer fazer trades, para você que quer pegar operação em short, muito cuidado, porque a maior probabilidade nesse momento é de alta. Então, muito cuidado para você que busca a inversão de tendência. Por quê? Se a gente tem uma tendência de alta, a inversão da tendência ela só vai se dar quando iniciar o ciclo de baixa. E o ciclo de baixa vai iniciar depois de 2025. Para você que fica shortando, buscando uma volta de tendência, você vai estar shortando contra as probabilidades e estatísticas até 2025, 2026. Então, nesse momento, o ideal é estar buscando por operações em long. Isso para você que busca operações para trades, tá? Então, siga esse macetezinho aí que é para você ir a favor das probabilidades, tá bom? Quando a gente vai observar aqui em gráfico semanal, por exemplo, veja que a gente tem a formação de uma lateralização. A gente pode ter o mercado lateralizando nessa região para pegar impulso, para passar a subir com as informações positivas que a gente já vai ter no iníciozinho de janeiro, fevereiro, tá, pessoal? A gente tem possibilidade de sair ETF, a gente tem a possibilidade do Federal Reserve começar a falar sobre diminuição de taxa de juros. Não necessariamente o mercado vai subir quando o Federal Reserve começar a baixar, mas o fato do Federal Reserve, do presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos começar a falar, só em falar, a gente já vai ter ali a precificação dessa fala. Então, quando iniciar o próximo ano e o Federal Reserve começar a falar, a gente já vai ver o mercado sendo impulsionado com essas falas. Quando a gente vai ver ali o Bitcoin, por exemplo, nos ciclos passados, quando aconteceu o halving, que foi ali no iniciozinho do ano, como por exemplo aconteceu aqui em 2020, a gente consegue observar mais nitidamente nesse gráfico, nesse indicador. Veja aqui, a gente teve o último ciclo de alta se iniciando lá em maio de 2020, com o halving do Bitcoin, início de 2020, assim como vai acontecer início desse ano, maio, abril desse ano.
E a gente tem as mesmas características, tá, pessoal? A gente tem aqui a possibilidade de uma lateralização, como já está formando no gráfico semanal. A gente pode ver essa lateralização aqui no Bitcoin se concretizando e dando continuidade para o próximo ano. Só que no início, no primeiro trimestre do próximo ano, a gente pode ter uma valorizaçãozinha para Bitcoin. Ou seja, a gente pode ver uma pequena lateralização e logo depois aqui uma valorização dando continuidade para o decorrer do ano. Então, o máximo que o Bitcoin pode corrigir vai ser uma correção para o fundo da lateralização. Ou seja, o fundo da lateralização que a gente está vendo agora está onde? O fundo está em 40 mil dólares, 40.800 dólares por unidade. Então, na minha opinião, o máximo que o Bitcoin pode corrigir nesse momento é até 40 mil dólares por unidade, como aconteceu no ciclo passado. E depois a gente tem a valorização já final do ano, segundo semestre, terceiro trimestre do próximo ano, e depois a gente tem a correção, a última oportunidade de fato para uma valorização mais expressiva. Só que é importante a gente observar o seguinte: essa valorização, essa pequena valorização aqui no Bitcoin foi uma valorização onde trouxe grandes valorizações em altcoins. Então, como primeira oportunidade aqui para você, você vai ter oportunidade em altcoin. Veja que nesse período onde o Bitcoin lateralizou e passou dominância para as altcoins, a gente pode ver as mesmas características aqui nas altcoins, como por exemplo o Ethereum. Veja que naquele mesmo período de lateralização para Bitcoin, a gente teve aqui um período de valorização para Ethereum. A gente teve lateralização para Bitcoin e valorização para as altcoins. A gente teve valorização de mais de 130%, com a correção pequena e depois continuação até 2021, com mais de 2.000% de valorização. A mesma coisa aconteceu para o FTM. O FTM no ano passado, a gente teve uma valorização, enquanto o Bitcoin estava lateralizando, uma valorização de mais de 1.000%. Isso aconteceu aqui no FTM, depois uma correção junto com aquela pequena correção de Bitcoin e depois a continuação de alta. O Link foi a mesma coisa, a gente teve ali, enquanto o Bitcoin lateralizava, as altcoins estavam subindo e o Link foi uma das altcoins que subiu bastante. A gente teve uma valorização de 400% no Link. Então, nesse momento, fique atento aí para as altcoins, porque essa lateralização no Bitcoin, que a gente já está vendo acontecer, e aconteceu no ciclo passado, no mesmo período passado, pode trazer valorizações para as altcoins e valorizações bem expressivas, tá? Então, se você quer oportunidades nesse momento, na minha opinião, as melhores oportunidades estão nas altcoins. Oportunidades no Bitcoin, pessoal, para você que tem um capital mais alto, quer um risco retorno baixo, precisa ter Bitcoin, tá? Então, a gente já separa aí essa parte de quem tem pouco capital, muito capital. Muito capital, risco retorno baixo, Bitcoin e Ethereum. Tá resolvido e não tem segredo. Mas para você que busca um risco retorno alto, para você que tem um capital baixo, a sua oportunidade em Bitcoin era lá no final do ano passado, início desse ano, quando a gente estava falando aqui sobre compras em Bitcoin em 16, 17 mil dólares. Bitcoin já subiu aí 150%. Então, a sua oportunidade para você que quer risco retorno alto e tem um patrimônio baixo, as oportunidades estão nas altcoins. Não tem jeito, não tem conversa, tá? Mas se você, repetindo, tá? Porque muita gente acaba não separando essa fala. Para você que tem um patrimônio alto, quer um risco retorno baixo, você precisa ter Bitcoin e Ethereum. Para você que tem um patrimônio baixo e quer um risco retorno alto, não vale a pena comprar Bitcoin, tá bom? Compensa mais você ir correr um risco retorno mais alto nas altcoins. E as altcoins vai te dar aí um bom potencial de valorização, tendo em vista o que aconteceu aqui em momentos passados, tá, pessoal? Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, esse indicador, o Stock Flow, que foi um indicador que mostrou pra gente as principais regiões de resistência e os preços justos aqui para Bitcoin para anos passados e para esse ano também, eu tinha trago esse indicador aqui para vocês falando sobre o preço justo para Bitcoin esse ano, até o fechamento desse ano, que seria de 50 mil, seguindo o que o Stock Flow está mostrando para a gente. E de fato, ele chegou bem perto dos 50 mil, mostrando que as oportunidades eram lá embaixo, oportunidade em 16, 17, 18, 20 mil dólares, até 25 mil dólares, onde eu estava mostrando compras aqui para vocês de Bitcoin. Comprei um Bitcoin inteiro junto com vocês aqui em 25 mil dólares por unidade. Tinha mostrado análise de porque eu acreditava que aquela é uma região importante para as últimas compras.
A gente teve de fato as últimas compras e depois o preço só subiu. E resistência aqui em 50 mil, um preço justo para Bitcoin para esse ano é em 50 mil. Valorização para Bitcoin, onde vai te dar uma valorização bem expressiva aqui no Bitcoin só a partir do final do próximo ano, início de 2025. Onde, na minha opinião, eu acredito que o Bitcoin vai bater 100 mil, 150 mil, onde já não te dá uma valorização mais tão expressiva para você que busca um risco-retorno alto, tá bom? Mas nas altcoins, como a gente já chegou em um preço justo para Bitcoin, um preço interessante para Bitcoin, nas altcoins, quando a gente vai analisar as altcoins, veja que temos a possibilidade de uma oportunidade bem interessante aqui no Ethereum, que na minha opinião vai vir buscar pelo menos 12 mil dólares por unidade. Até 2024, final de 2024, a gente pode ter Ethereum a 10 mil, 12 mil dólares por unidade, te dando aí 400%, ou até mesmo ultrapassando essa região, tá, pessoal? Então, a gente tem um risco-retorno interessante no Ethereum. Para você que quer um risco-retorno baixo, é importante você ter Ethereum, tá? FTM é um ativo que, na minha opinião, vai ter uma boa valorização. Infelizmente, a oportunidade em FTM estava aqui embaixo, onde eu trouxe para vocês diversos vídeos, falei em semanas consecutivas sobre o FTM, fiz compras junto com vocês aqui no canal, aqui embaixo em 22. Agora fica um pouco caro, seu risco-retorno já não está tão interessante, mas se você quer esse ativo, é um ativo que na minha opinião vai chegar aí a 3, 4, 5 dólares, te oferecendo aí 1000% de valorização. Link, o Chainlink é um ativo que ainda tem um risco-retorno interessante, pode buscar facilmente 150, 200 dólares por unidade, onde vai te proporcionar aí uma valorização de 1.200%. A gente tem outros ativos também, como ativos de inteligência artificial, que tem um maior risco-retorno, ou seja, você tem um risco alto para um potencial retorno alto também, como por exemplo o SDAO. O SDAO aqui pode te entregar aí 1000% de valorização já no próximo ano, isso seguindo a possibilidade de um hype. Ativos como ativos de metaverso que eu estou começando a observar, tá? Como o Mana, o Sandy, os principais, tá? Eu estou observando que existe a possibilidade desses ativos voltarem, então a gente vai ter oportunidade nesses ativos. Um ativo que tem um risco-retorno altíssimo, que pode cair a zero, mas com potencial de mais de 10.000% de valorização, é o DBC. A gente tem as últimas oportunidades de compra no DBC, tá, pessoal? Falei diversas vezes lá no grupo, falei diversas vezes aqui no canal sobre o risco-retorno do DBC. Por exemplo, você tem 1.000 dólares para estar investindo no mercado cripto. Quanto que eu vou colocar aqui no DBC? 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Eu tenho 10 mil dólares para estar investindo no mercado cripto. Quanto que eu vou colocar aqui no DBC? Vou colocar 100 dólares, 50 dólares, pouco capital. Então, você tem um ativo que pode te entregar uma valorização bem expressiva, ultrapassando os 10.000%, mas é um ativo que pode não valer nada, pode ficar estagnado aí a zero. Como você colocou pouco capital, por exemplo, de 10 mil que você tem, você colocou 100 dólares, por exemplo, se for zero você não perdeu praticamente nada, porque de 10 mil dólares você perdeu 100. Mas, se foi a 10.000% de valorização, você tem um potencial de transformar esses 100 dólares em 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Então, eu tenho um ativo aqui bem interessante. Esse eu já tenho em carteira. Esse faz um tempo que eu estou falando para o pessoal aí sobre o DBC. E veja que a alta máxima histórica está em 36 centavos de dólar. Foi um ativo que já buscou os 36 centavos de dólar, tá, pessoal? Então, saindo daqui da região que está atualmente, vindo para 34, 35, 36 centavos de dólar, a gente tem um ativo que pode subir aí 17.000%, 15.000%, quase 20.000%, só voltando à alta máxima histórica. Então a gente tem um risco-retorno altíssimo nesse ativo aí, tá bom? Então, oportunidades nesse momento a gente tem nas altcoins. O Bitcoin, quando a gente vai observar para montagem de carteira, para compra, já, na minha opinião, já não está mais interessante, acima dos 40 mil já não está mais interessante, tá? Por mais que a gente já tenha aqui uma região que, na minha opinião, ele pode não ultrapassar mais, pode não voltar mais, porém o preço que está atualmente já não é um preço mais tão interessante, tendo em vista as altcoins que tem um potencial de valorização bem mais expressivo. Tá bom? Enfim, por hoje é só. Para o vídeo não ficar mais longo, era isso que eu queria estar trazendo para você, o que está acontecendo aí com o mercado, principalmente observando aqui o mercado como um todo e o que pode acontecer já para o início do próximo ano. Tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi!